Seres humanos do meu coração, estou aqui para provar a vocês que a química é linda. Nossa aula de hoje vai tratar sobre a evolução do modelo atômico, um relato fascinante com foco na história da ciência. Começamos visualizando uma linha do tempo por onde iremos passear. Nosso foco é entender como caminhou a concepção do átomo. Nessa aula, nós iremos até o modelo de Bohr. Não que o modelo dele tenha sido suficiente para a concepção do modelo atômico atual, longe disso. Mas nós só iremos abordar esse assunto em uma aula futura. Leucipo e Demócrito. Leucipo de Mileto e Demócrito de Abdera foram filósofos pré-socráticos da Grécia Antiga. Demócrito foi discípulo e posteriormente sucessor de Leucipo de Mileto. Ambos conhecidos por dar origem à hipótese atômica, que ilustra a existência de elementos indivisíveis responsáveis por constituir toda a matéria, nomeados de átomos, quebrando a principal ideia de seus contemporâneos, a existência de 4 elementos fundamentais que formavam tudo, de que a matéria seria infinita, contínua, e eles impõem um limite, uma parte indivisível, o átomo. Um pensamento muito à frente de seu tempo, visto que esse tema só retornou a ser difundido no início do século XIX pelo químico inglês John Dalton. Ele propôs algumas ideias de simples compreensão. Todos os átomos de um dado elemento são idênticos. Os átomos de elementos diferentes têm massas diferentes. Um composto utiliza uma combinação específica de átomos de mais de um elemento. Em uma reação química, os átomos não são criados nem destruídos, porém, trocam de parceiros para produzir novas substâncias. E deste modo, conseguiu explicar com sucesso as leis de Lavoisier, conservação das massas, e de Proust, proporções definidas. Seu modelo ficou conhecido como o modelo da bola de bilhar, por ser esférico, maciço e indivisível. Agora veremos os experimentos de J.J. Thomson, ganhador do Prêmio Nobel de Física em 1906. Os experimentos eram realizados em tubos cheios de gás rarefeito, chamados de tubos de Crookes. Quando submetidos a uma diferença de potencial elétrico entre seus polos, uma radiação composta de elétrons surgia, foi nomeada de raios catódicos. Vejamos algumas conclusões de Thomson. Propagam-se em linha reta, pois projetam sombra quando incidem sobre um anteparo. Apresentam massa, pois movimentam as pás de uma hélice colocada no interior do tubo quando nela colidem. Apresentam carga elétrica negativa, pois são atraídos por uma placa com carga elétrica positiva e são repelidos por uma placa carregada negativamente. Apresentam a mesma natureza independentemente do tipo de material analisado. Portanto, os raios catódicos são partículas fundamentais da matéria e estão presentes em qualquer material. Seu modelo foi batizado como pudim de passas. Chegamos ao modelo atômico de Rutherford, laureado com o Nobel de Química no ano de 1908, por suas investigações sobre a desintegração dos elementos e a química das substâncias radioativas. Ele utilizou um material que emitia raios espontaneamente, fazendo que um feixe passasse por 2 placas carregadas com cargas opostas para atingir um anteparo fluorescente. Esse experimento proporcionou 2 principais observações: partículas que desviam pouco em direção à placa negativa e que, portanto, deveriam possuir carga positiva e maior massa, as quais ele chamou de alfa. Partículas que desviavam bastante em direção à placa positiva e que, portanto, deveriam possuir carga negativa e menor massa, as quais ele chamou de beta. A radiação gama, que não desviava sua trajetória e atravessava a placa, foi descoberta pelo francês Paul Villard. Essa imagem é a representação esquemática do experimento de Rutherford sobre as emissões radioativas. A partir desses experimentos, Rutherford, juntamente com seus assistentes,
desenvolveram um método para comprovar a veracidade do modelo de Thomson. Caso estivesse correto, as emissões alfa iriam atravessar a lâmina de ouro sem sofrer grandes desvios. Eles estimavam um desvio de aproximadamente 3 graus. No entanto, acabaram se deparando com uma situação inesperada. 99% atravessava a lâmina de ouro praticamente em linha reta, mas aquele 1% tinham ângulos muito superiores a 3 graus, contendo ainda partículas refletidas. Após inúmeras repetições, Rutherford teve a certeza de que a proposta feita por Thomson estava errada. Seus experimentos necessitavam de um novo modelo atômico. Sendo assim, ele fez as seguintes ponderações. Haveria uma região pequena, densa e dotada de carga positiva que concentraria praticamente toda a massa do átomo, a qual ele denominou núcleo. O restante do átomo seria quase desprovido de massa, representando um imenso vazio de matéria em que se movimentariam partículas de carga elétrica negativa, os elétrons, região que recebeu o nome de eletrosfera. Um dos maiores problemas do modelo de Rutherford eram os prótons do núcleo. Como várias partículas positivas ficariam juntas sem se repelirem? Essa resposta só foi obtida em 1932 por James Chadwick, que determinou a presença dos nêutrons no núcleo do átomo. Seu modelo ficou conhecido como Sistema Solar. Outra pergunta sem resposta colocava o modelo de Rutherford quase em xeque-mate. Como seria possível um elétron negativo coexistir com um núcleo positivo? Para responder essa pergunta aparece ninguém menos do que Niels Bohr, ganhador do Prêmio Nobel de Física em 1922. Ele elabora uma série de postulados. Vejamos alguns. O elétron giraria em torno do núcleo do átomo, seguindo uma órbita circular. Somente órbitas de certos raios seriam permitidas para os elétrons de um átomo. Em cada órbita de certos raios seriam permitidas para os elétrons de um átomo. Em uma órbita permitida, o elétron não absorveria nem emitiria energia espontaneamente. Um elétron só emitiria ou absorveria energia ao passar de uma órbita permitida para outra. O nome disso é o salto quântico. Essa energia seria emitida ou absorvida na forma de fótons. Vamos entender o salto quântico. O salto quântico ocorre da seguinte maneira. O elétron absorve energia e salta para uma camada mais externa. Quando ele libera essa energia, ele retorna para sua camada de origem. Uma palavra que pode nos trazer a lembrança do modelo de Bohr é quantizado. Então devemos lembrar que o modelo de Bohr é um modelo quantizado. Por hoje é só. Obrigado e bons estudos. Não se esqueçam nunca, a química é linda.